Eu tenho muitas lembranças da minha infância, lembranças felizes aqui no Rio de Janeiro. E muitas dessas lembranças se passam na Quinta Boa Vista e no Museu Nacional do Rio de Janeiro. No Museu da Quinta, como todo carioca fala. Um lugar maravilhoso, de muita história, muita cultura, uma riqueza cultural magnífica, sabe? Todos os cariocas, pelo menos uma vez, já foram nesse museu. E agora ele não existe mais. Ele não existe mais, nem por causa do incêndio que ele não existe mais. Não foi o fogo que acabou com esse museu. O que acabou com esse museu foi o descaso do governo. O que acabou com esse museu, o que está acabando com a nossa cultura no nosso país, o que está destruindo toda a história e toda lembrança histórica que esse país tem, é o governo, é essa república, são esses políticos comunistas nojentos que fazem questão de destruir qualquer lembrança de um Brasil que deu certo. Quem anda pelo centro do Rio de Janeiro, pela Praça Tiradentes, Praça Mauá, Presidente Vargas, Largo da Carioca, Cinelândia, lugares que a história desse país foi construída, lugares de grandes revoluções, lugares de grandes discursos, onde passaram homens de bem, onde passaram pessoas que realmente lutavam pelo país. Quem já andou ou anda por esses lugares como eu, percebe que todos os monumentos históricos, todas as praças que têm as esculturas da época do Império, da época da proclamação na época de Dom João VI, as casas imperiais, as casas da época do Império, construções que datam de mais de 200 anos, estão completamente largadas. Os monumentos históricos no Rio de Janeiro servem de banheiro para mendigos, servem de banheiro para pombo, estão destruídos, estão todos cagados, mijados, largados, quebrados, e o governo faz questão de deixar isso acontecer, porque é do interesse desse governo, dessa república golpista, que essa sim é uma república golpista. O golpe não aconteceu agora com a Dilma. O golpe aconteceu quando destruíram um momento que o Brasil estava dando certo e que tinha tudo para dar certo. E não sou eu que falo isso. O segundo império brasileiro de Dom Pedro II era reconhecido internacionalmente. Existem fatos para poder comprovar o quanto o Brasil estava no trilho certo naquele momento. Naquele momento houve o golpe. E até hoje, essa república, esses políticos agora são um bando de comunistas sem vergonhas, fazem questão de deixar ser destruído toda lembrança que remete a esse passado glorioso que o Brasil teve. Um dia esse país já foi orgulhoso, um dia esse país já foi respeitado, um dia esse país estava no rumo certo. Tinha um líder, um grande líder, o maior líder político que esse país já teve, Dom Pedro II. Sabe, mas eles fazem questão de deixar largado, que o tempo destrua isso, que apague da memória do brasileiro isso. Então, o que destruiu esse maravilhoso museu, esse tesouro nacional que a gente tinha, não foi só o fogo. Isso foi só os momentos finais desse maravilhoso monumento histórico que o nosso país tinha. O que acabou com isso foi a falta de verba, o descaso proposital, sabe? Porque para esses vagabundos não dá voto consertar museu, sabe? Quem passava lá na frente do museu há um tempo atrás e viu ele fechado, todo arrebentado. Agora essa última administração tentando consertar, mas eles pediam verba de 520 mil e os políticos davam de muita má vontade 300, 200 mil e se vira para poder dar jeito com esse dinheirinho. Foi proposital. Na minha opinião, eles estavam pouco se lixando para esse museu. Tanto que tem agora um grupo de dementes, de retardados
no Facebook com um grupo chamado Ursal, comemorando que esse museu pegou fogo, que isso era o símbolo opressor da burguesia. Cara, é impressionante. Parece que as pessoas não têm cérebro aqui dentro, tem intestino dentro da caixa craniana. Tem um grande intestino trabalhando dentro da cabeça. E é isso que o governo quer fazer. Ele quer realmente deixar toda a nossa história, todo o nosso legado ser destruído. Eles falam, isso foi uma tragédia, meu Deus, que coisa horrível, os políticos falando que, todos em comoção pelo Twitter, falando que isso foi uma perda irreparável, que isso foi uma tragédia, mas na hora de reconstruir o museu, dar verba para a cultura, dar verba para revitalizar toda a cultura que esse país tem, todos os monumentos históricos que esse país tem, na hora de liberar verba, na hora de investir, de se dedicar para preservar a nossa identidade, a nossa cultura, o nosso passado glorioso, isso, eles são os primeiros a virar as costas e se negar. Mas agora são oportunistazinhos de Twitter, com mensagens bonitas de... Isso foi muito triste. Foi muito triste, foi uma grande perda, uma tragédia, como disse o Temer lá, aquele pilantra vagabundo corrupto. Aquele Ministério da Cultura de merda lá, que não faz nada pela cultura do Brasil, só serve para poder financiar parada gay, só sabe financiar carnaval, só sabe financiar putaria, museu de putaria, criança botando mão no pau de homem. Porra, é isso, é essa culturazinha deturpada, doentia, que esse sistema quer financiar. A putaria, a pedofilia e todas as coisas que, sabe, vis e nojentas que a sociedade produz. É nisso que esse sistema comunista, essa república, tem interesse de investir. E é interessante para eles que o brasileiro não tenha mais lembrança, não tenha uma referência física de um passado glorioso. Eu fico até sem palavras de ver o que esse país está se virando, está se tornando, sabe? É muito triste ver esse país em cinzas. O conhecimento liberta. Eu ainda falo, como nos meus primeiros vídeos, pesquisem sobre a monarquia. Monarquizar é preciso.